Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Esta é a primeira de uma série de videoaulas sobre a sociologia, o seu nascimento, o seu desenvolvimento, os seus principais pensadores e aquilo de que ela se ocupa, os objetos de investigação dessa área do conhecimento humano. Mas para início de conversa, você sabia que a sociologia como ciência só se desenvolveu a partir do início do século XIX? Ou seja, é uma ciência relativamente bem recente, se comparada aí à história do pensamento ocidental que remonta aos gregos antigos. Mas por que só no início do século XIX apareceu a sociologia como ciência? Antes não havia preocupação com a sociedade? O ser humano não pensava a sua vida com os outros na dimensão pública? Para podermos responder a estas perguntas, precisamos, antes de tudo, entender o sentido de ciência moderna, para aí então entendermos por que somente no início do século XIX nasceu uma sociologia científica, ou pelo menos a sociologia científica como nós a conhecemos nos dias atuais. Então vamos entender primeiro o que significa ciência moderna. O que nós chamamos de ciência moderna começou com uma inquietação bem simples, bem básica, do ser humano sobre o modo como ele vivia e onde ele vivia, que foi a pergunta: como é este universo que habitamos? Nesse sentido, a ciência moderna recebe o nome de moderna não porque se desenvolveu dentro do período chamado Idade Moderna. O que acontece aqui é justamente o contrário. A Idade Moderna é definida e chamada de moderna pelos acontecimentos que ocorreram a partir de certo período do tempo. No campo do conhecimento, essas transformações remontam inicialmente a esta pergunta que começou a ser refeita e reformulada por volta do século XVI. A questão também sobre o universo, entender os mistérios e compreender como o universo está formado, remonta também aos gregos antigos. Mas por volta do século XVI, essa pergunta foi novamente refeita: como de fato é este universo que nós habitamos? Essa pergunta, inicialmente muito simples e passiva de respondida com um olhar para o alto, foi então objeto de uma das maiores transformações que aconteceu na humanidade a partir da modernidade. Entre essas transformações está, por exemplo, o aparecimento de uma nova forma de fazer ciência. E esse novo termo latino justamente que dá origem à palavra moderno, que favoreceu aí o aparecimento de uma nova ciência, ou uma nova maneira de fazer e de compreender a ciência. Ao longo desse período, alguns autores foram fundamentais para essa transformação. Por exemplo, eu coloco Copérnico, que foi um dos primeiros autores a defender a tese do chamado heliocentrismo, ou seja, a concepção de que o Sol e não a Terra estava no centro do universo. Essa teoria copernicana se opõe à teoria defendida até então, chamada de geocentrismo, ou seja, a concepção de que a Terra estaria imóvel no centro do universo e que os outros astros, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. E Nicolau Copérnico propôs isso inicialmente como uma hipótese matemática. A teoria do geocentrismo não explicava o funcionamento, o deslocamento ou o movimento de alguns corpos celestes. Foi estudando o movimento desses corpos e tentando prever o movimento que eles realizariam no universo que o Nicolau Copérnico propôs um padrão matemático. Ele fez alguns cálculos e diz: olha, se nós considerarmos que é o Sol e não a Terra o centro do universo, com base nesses cálculos, poderemos prever, por exemplo, a rota de alguns corpos celestes que não era possível ser prevista na tese anterior. Então, Nicolau Copérnico lançou a hipótese matemática chamada de heliocentrismo, ou seja, uma teoria que, usando algumas bases matemáticas, nos permitiriam fazer alguns cálculos que as teses anteriores ou a tese anterior do geocentrismo não
permitia. Foi a tese e a hipótese matemática de Copérnico, aliada à experimentação, que fez com que Galileu Galilei, na virada do século XVI para o século XVII, propusesse então o heliocentrismo como a referência ou o padrão de funcionamento do chamado a partir de então sistema solar ou desse universo que nós habitamos. Ele é considerado, por isso mesmo, um dos criadores da ciência moderna, porque propôs uma nova maneira de fazer ciência, desvinculada aí da maneira como ela vinha sendo feita, né? Ou aliada à metafísica, ou aliada à teologia, como a ciência vinha sendo pensada até então. O Galileu, entre outras coisas, se dedicou à construção de instrumentos ópticos, e foi com o aperfeiçoamento de alguns desses instrumentos que ele pôde observar mais de perto os astros celestes e comprovarem que, de fato, as teorias de Copérnico poderiam estar corretas sobre o modo como é o universo que habitamos. Então, Galileu Galilei junta a hipótese matemática de Copérnico com a experimentação, graças às novas possibilidades de observação. E com isso, justificava e defendia a tese copernicana de que era o Sol e não a Terra o centro do universo, com base nos cálculos e com base também aí nas novas possibilidades de observação. Nessa mesma esteira, mais ou menos aí no mesmo período, em outro lugar da Europa, diferente da Itália galileana, lá na Inglaterra, que Francis Bacon postulou as bases da ciência experimental e de um novo método também para a ciência, na sua obra chamada Novo Órgano. Bacon defendia que se nos últimos séculos a ciência não havia progredido grandiosamente, não havia progredido suficientemente, isso se devia à falta de um método adequado para o progresso científico. Aquele método utilizado anteriormente, sobretudo a lógica dedutiva inspirada em Aristóteles, não servia para que a ciência conseguisse de fato progredir. Bacon propunha que, se o ser humano quisesse de fato conhecer a natureza para poder dominá-la, ele precisaria de um novo método, de uma nova base, desvinculada de qualquer intuição, de qualquer imaginação e de qualquer criação fantástica aí do ser humano, e se fundasse exclusivamente na observação e na experimentação. Ou seja, se o objeto a ser conhecido está diante de nós, que é a natureza, nós precisamos limpar a nossa mente de certas ideias confusas, de certas ideias enganosas, e poder então olhá-la de perto, observá-la, anotá-la e às vezes também mudar as condições de observação para ver se os padrões se repetem, para ver se aquilo que é observado se repete, e a partir daí criar leis que explicam como a natureza funciona, para que, sabendo como a natureza funciona, tenhamos a natureza ao nosso serviço. Objetivo bem expresso naquela conhecida frase de Bacon: saber é poder. Então, para que o homem tenha poder sobre a natureza e utilize a natureza ao seu serviço, para o seu bem, ele precisa então conhecê-la. E para conhecer, precisa se submeter a ela, ou seja, partir da observação e da experimentação. Pouco depois, o filósofo francês René Descartes também propôs a revisão do conhecimento, propôs a reformulação das bases sobre a qual se sustentava o conhecimento humano. Ele reformulou algumas teorias de Galileu, propôs algumas novas concepções do mecanicismo e do funcionamento do mundo, também com base na observação, mas para isso Descartes propunha que era preciso, então, um fundamento seguro. O ponto de partida do conhecimento precisaria estar bem sustentado sobre algo da qual não restaria nenhuma dúvida. Propostas que ele desenvolveu aí e apresentou em obras como O Discurso do Método e seus Princípios da Filosofia. É de Descartes a conhecida frase: penso, logo existo. Frase essa que Descartes diz que não comportaria nenhuma outra grande certeza
a não ser a concepção muito clara e distinta de que, para pensar, eu preciso existir. Se eu penso, eu tenho certeza que eu existo. E daí a concepção clara e distinta de que eu estou pensando, de que eu sou uma coisa que pensa, e sobre isso eu não posso lançar nenhuma dúvida. Descartes só lançou aqui, conforme ele mesmo afirma, as bases de uma nova concepção de conhecimento, o que estabelecer como verdade. Toda ideia é concebida de maneira clara e distinta. Como é claro, por exemplo, que eu estou pensando, e disso eu não posso ter nenhuma dúvida. Entre outras coisas, Descartes criou o sistema de coordenadas que associava pela primeira vez aí a geometria e a álgebra, áreas da matemática que eram tratadas separadamente. E com isso, ele criou o seu sistema de coordenadas chamadas coordenadas cartesianas ou chamado plano cartesiano. Isso permitiu, por exemplo, inclusive, submeter os objetos da experiência a uma base matemática. Método, ciência, que, segundo Descartes, deveria ser a referência de método para o conhecimento. E por último, mais ou menos importante, na virada do século XVII para o século XVIII, foi o também britânico Isaac Newton, que propôs aí uma observação da natureza que permitisse criar certas regularidades que pudessem ser representadas com base matemática. Com isso, ele criou certas regularidades, ele formulou, melhor dizendo, certas regularidades que permitiam fazer previsões matemáticas sobre aquilo que era observado na natureza. Com isso, Isaac Newton propôs aí a formulação de leis, como as leis do movimento, da composição da luz e da gravitação universal. Leis essas que nos permitiam expressar com regularidade, com precisão matemática, aquilo que era objeto de investigação da ciência, que era a natureza. Esses elementos, esse caminho, esse percurso e o trabalho realizado por esses intelectuais permitiram, então, a construção de um novo edifício do conhecimento e de uma nova noção de ciência, fundada na observação e na experimentação e na representação dessas observações da natureza em padrões matemáticos, ou seja, em padrões de regularidade que podiam ser mensuráveis, quantificáveis, que poderiam ser submetidos aí a uma ciência que garantiria a validade, a certeza daquilo que o ser humano conhece, que era a matemática. A observação da natureza, que deu nascimento a essa ciência que se tornou referência na modernidade, que foi a física, aliada à possibilidade de representação com rigor, com certeza e com regularidade matemática, lançaram então as bases daquilo que a partir da modernidade passou a ser chamado de ciência. Então essa nova maneira de fazer ciência, essa nova forma de produzir conhecimento, deu base para o nascimento da chamada ciência moderna. E é com esse novo referencial de cientificidade, com essa nova concepção de ciência, que, no início do século XIX, a sociologia buscou construir esses mesmos padrões de regularidade, que são as chamadas leis, a partir das observações que foram estabelecidas na sociedade. Sobretudo por conta das transformações que começaram a ocorrer nessa mesma sociedade a partir do século XVIII. Essas transformações fizeram com que aquela pergunta sobre como é o universo que habitamos fosse transplantada aí para o campo da sociedade e levou então alguns intelectuais, cientistas, investigadores a perguntarem como é a sociedade que habitamos, para a partir daí, com base na observação, formular certas regularidades que podiam ajudar o ser humano a compreender como é a sociedade, como funciona a sociedade, sobretudo por conta dessas transformações que começaram a acontecer a partir do século XVIII e se consolidaram no início do século XIX. A sociologia como ciência
se desenvolveu no início do século XIX para dar uma resposta científica para a consolidação do novo modelo de sociedade desenvolvida e que surgiu aí a partir de uma série de transformações ocorridas, particularmente nas sociedades europeias, a partir do século XVIII. Desde toda a modernidade, a proposta de uma nova maneira de fazer ciência, de uma nova forma de se pensar o ser humano, a natureza, o universo e a própria vida em sociedade, levaram a uma série de transformações no ambiente econômico, cultural, intelectual e social, que lançaram as bases do nascimento também de um novo modelo de sociedade. Uma sociedade que não se fundava mais sobre as antigas tradições, sobre o modelo de trabalho escravo, feudal, servil, sobre uma sociedade aristocrata, sobre uma estruturação de uma hierarquia social que não tinha aí exatamente o trabalho e a produção como centro de sua organização. Foram essas características que estão na base da chamada modernas sociedades burguesas capitalistas que se consolidaram no início do século XIX, que surgiu então a sociologia como ciência, em parte para fornecer uma legitimação científica para essa nova ordem social. E aqui podemos citar particularmente 3 acontecimentos do século XVIII que foram decisivos para essa transformação da sociedade e que exigiram aí, em sua consolidação no início do século XIX, de uma nova legitimação científica. Do ponto de vista econômico, citamos aqui a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e que transformou aí o modo de produção nas sociedades modernas. Antes dessas transformações, o trabalho se fundava ou no trabalho escravo ou no trabalho servil. Uma estrutura de trabalho, inclusive, que legitimava a estrutura social da aristocracia e do feudalismo. As sociedades se organizavam a partir dessa forma de produção. Com o nascimento da indústria moderna, não havia como dar expansão, não havia como aparecer um novo espaço de produção de bens fundamentais para a vida em sociedade, com aquela forma de organização do trabalho, com organização de produção e com organização da vida social. O nascimento da indústria levou, então, as sociedades a repensarem a sua forma de produção, a repensarem as suas relações de trabalho e a repensar a própria organização e estruturação da vida, que se antes era basicamente agrária, se tornaria aí, em sua estrutura mais básica, urbana, por conta da organização dessas indústrias e dos espaços onde essas indústrias se localizavam. Do ponto de vista cultural, podemos citar o iluminismo francês do século XVIII e que influenciou, inclusive, outras partes do mundo, não aí especificamente na França. A França pode ter sido o ponto de emanação desses ideais, mas eles se espalharam por várias outras partes do mundo. Entre outras coisas, o iluminismo defendia, sobretudo, a autoridade da razão. Um lema que podemos citar aqui fundamental para o iluminismo era a ideia de que nenhuma autoridade poderia ser aceita senão fundada na razão. Ora, essa proposição aí do iluminismo, ela colocava em xeque as 2 autoridades patentes na sociedade até então. A autoridade eclesiástica, fundada no poder divino, e a autoridade aristocrata, fundada aí na tradição. Então, essas 2 formas de autoridade, a autoridade divina e a autoridade da tradição, foram então rejeitadas pela sociedade iluminista para dar lugar a uma autoridade da razão. Quer dizer, então, que recorrer à autoridade da razão significa rejeitar a autoridade divina? Não! Significa dizer que, se Deus fez o mundo como ele é, e esse mundo como ele é pode ser entendido como uma base científica, ou seja, racional, é porque Deus não faz nada por acaso. Existe uma razão
pela qual Deus fez o mundo desta forma e não de outra. E existe uma racionalidade na forma como Deus fez o mundo que pode, inclusive, ser compreendida, ser observada e ser elaborada cientificamente. Deus, então, não é um ser arbitrário que faz as coisas de qualquer jeito. Então, a sociedade também não pode fazer as coisas de maneira arbitrária e de qualquer jeito. Ou seja, o modo como vivemos em sociedade precisa de uma justificação racional. Para que o indivíduo se submeta a alguma autoridade, é preciso que essa autoridade seja justificada racionalmente. O que significa ser justificada racionalmente? Significa dizer que, se eu afirmo que as coisas são assim, eu tenho que dar as razões de por que elas são assim e não de uma outra forma. Afinal de contas, se Deus fez a natureza dessa forma como nós a conhecemos e compreendemos, existe uma razão. E a ciência, a partir do seu novo modelo, da chamada ciência moderna, começou a expor as razões de por que o mundo é assim e não de uma outra forma. Existe uma razão, e essa razão é justamente o que dá unidade, o que dá organização, o que dá ordem e funcionamento para o mundo. Portanto, para o iluminismo, a autoridade aceita é a autoridade da razão. Não à toa, a ciência se tornou aí para a sociedade iluminista a maior autoridade. Por quê? Porque a ciência, quando afirma uma coisa, ela não diz simplesmente é assim porque é assim. Ela oferece as razões de por que ela é assim e não de outra forma. A ciência, quando diz as coisas são assim, ela diz elas são assim por isso, por isso e por isso. E com base no método estabelecido a partir da investigação e da experimentação, ela ainda oferece, inclusive, a possibilidade de se justificar, de se provar de que as coisas são de fato assim e não de uma outra forma, com base, então, no método, nesse método chamado de experimental. Não à toa, uma das principais características, um dos principais epítomes da ciência moderna é justamente o caráter de experimentação. A ciência moderna é uma ciência experimental. E o que significa dizer que a ciência moderna é uma ciência experimental? Significa dizer que a teoria científica ou brota diretamente já da experiência, ou ela pode ser provada com base na experimentação e na observação. Portanto, como a ciência diz as coisas e dá as razões de por que as coisas são assim, ela se tornou, então, a maior autoridade. E assim, qualquer coisa que pretendesse ter algum nível de autoridade na modernidade, para a sociedade iluminista, ela precisaria ser justificada racionalmente. Ou seja, dizer que é assim porque tem que ser assim, ou dizer que é assim porque sempre foi assim, não basta. Se eu quero que as coisas sejam assim, que elas continuem assim, eu tenho que oferecer razões de por que são assim e não de uma outra forma. E do ponto de vista político, podemos citar o caso da Revolução Francesa, que pôs fim definitivamente ao antigo regime e planejou aí a reestruturação de um novo regime para as sociedades. Ou seja, a Revolução Francesa pôs um fim à autoridade monárquica, à autoridade aristocrática, à autoridade fundada na tradição, para pensar uma nova organização política, que se fundava de maneira mais direta sobre as liberdades individuais. Uma das principais teorias políticas aqui da modernidade foi a teoria do chamado contratualismo, que defendia, por exemplo, que todo o poder do Estado emana de uma espécie de contrato estabelecido entre os indivíduos livres. Ou seja, nenhuma sujeição, nenhuma submissão é aceita na sociedade se ela não tiver aí o próprio consentimento do indivíduo. E quem propôs isso na prática foi a Revolução Francesa, que, juntamente com os ideais iluministas, defendia aí os princípios de igualdade e liberdade. O iluminismo iluminava as ideias. A Revolução Francesa colocou em prática, executou a possibilidade de se afirmar na sociedade uma nova forma de organização política, uma nova forma de pensar a estrutura política das sociedades. Bem, esses três acontecimentos
colocaram em xeque todas as certezas que se haviam nas sociedades até então. Elas negaram as formas de autoridade, a forma de organização social e política, a forma de produção, ou seja, elas colocaram em xeque todas as certezas que já haviam sendo construídas para o mundo humano. Tendo, portanto, como referência aquele novo modelo de ciência, a chamada ciência moderna, a sociologia ela começou a surgir, então, no início do século XIX, com a consolidação desse novo modelo social, fundada a partir desses novos ideais, para pensar aí justamente a ciência, a sociologia como ciência dos fenômenos sociais, com base naquela nova ideia de ciência surgida lá, com autores como Nicolau Copérnico, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, dentre vários outros que contribuíram para essas novas ideias, para essas novas concepções. Com a consolidação desse novo modelo de sociedade, surge também a necessidade de se justificar, ou seja, de se dar as razões de por que a sociedade deve se organizar a partir de agora assim e não de uma outra forma. Ou seja, essa necessidade de legitimação científica para o novo regime, estabelecido aí a partir das ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo e da Revolução Industrial, que a sociologia surgiu como ciência, para explicar e legitimar essa nova ordem social. Assim como aquela perguntinha que deu base para o nascimento da ciência moderna, como é o universo que habitamos, essa pergunta que surge agora, como é a sociedade que habitamos, ela precisa de uma nova resposta, que atenda a essas transformações e essas ideias surgidas aí com esses acontecimentos, particularmente aí tem o seu cume, o seu cerne no século XVIII, para então se pensar a nova ordem social. Foi para isso, para pensar, para responder às demandas e para legitimar essa nova ordem social, que surgiu no início do século XIX a sociologia como ciência.